É o Blade! O que anda de dia! Come on, Daywalker! E você que ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2 da franquia Blade, vai em nossos vídeos e veja agora mesmo. Existem duas tendências bem definidas que estão presentes no cinema atual: a adaptação de personagens dos quadrinhos para as telonas e a criação de franquias cada vez maiores e mais complexas. Ambas as tendências encontramos em Blade Trinity, que estreou por aqui no primeiro dia do ano de 2005. Entre as características presentes durante toda a franquia, podemos destacar a presença do ator negro Wesley Snipes como caçador de vampiros, e a quantidade significativa de violência, ação e efeitos especiais. A história dessa terceira aventura da série mostra uma conspiração dos vampiros para colocarem a polícia e a humanidade contra seu inimigo Blade, ao armarem uma emboscada que denunciou sua existência e atribuindo a ele uma conotação de vilão, um assassino louco que deve ser capturado. Blade tem que enfrentar o FBI em seu encalço, além de combater humanos traidores que colaboraram com os vampiros e as próprias criaturas da noite, lideradas desta vez pelo temível Drácula, conhecido agora como Drake. Mas Blade não está sozinho, recebe a ajuda de um grupo de humanos caçadores de vampiros que ele nem sabia que existia, chamado Night Stalkers, que são eles: a bela Abigail Whistler,
filha de seu veterano amigo e inventor de armas especiais Abraham Whistler, além do intrépido Hannibal King, que foi o escolhido pelo roteiro para ser um humorista com piadas sem graça a todo momento. Blade Trinity é exagerado em violência gratuita numa história sem maiores interesses. De todos, o original lançado em 1998 é o mais interessante. Acredito que é bem mais fácil produzir um filme essencialmente de ação que eventualmente tem elementos de horror, como é o caso desse Blade Trinity, amparado por um bom orçamento e modernos efeitos especiais, do que o desafio de fazer um filme de horror genuíno que apresente uma história estimulante, que prenda a atenção do espectador e consiga estabelecer uma interação com o público. Mas independente de tudo isso, e analisando apenas como mais um filme que se situa dentro do gênero fantástico, existem momentos que poderão agradar a quem procura muita ação, barulho, correrias, perseguições, tiroteios, pancadarias e aquelas inevitáveis cenas forçadas de habilidades que são reservadas apenas para os heróis, e não para aqueles simples humanos normais como nós. Blade Trinity tem atuações intensas de todo o elenco, mas como Ryan Reynolds e Jessica Biel não têm nenhum conhecimento de artes marciais, assim como tem Snipes, as cenas de luta são mal coreografadas, sendo bem genéricas, ainda mais comparado com o realismo nos dias de hoje, que os torna ainda pior do que já era. As filmagens de Blade Trinity ocorreram na cidade de Vancouver, no Canadá. Inicialmente, estava previsto a contratação do cineasta alemão Oliver Hirschbiegel, do excelente A Experiência, de 2001, para assumir a direção, mas como ele estava envolvido em outro trabalho, acabou recusando a oferta. O diretor do segundo filme da franquia, Guilherme Del Toro, também havia sido sondado, mas preferiu concentrar sua atenção no projeto de adaptar para o cinema um outro personagem dos quadrinhos, Hellboy, num filme estrelado por Ron Perlman. Então, com a desistência deles, a direção de Blade Trinity acabou ficando mesmo com o roteirista dos 3 filmes da série, David Goyer. Aliás, um tratamento inicial do roteiro previa uma história ambientada muitos anos à frente dos eventos do segundo filme, onde uma violenta guerra entre humanos e vampiros culminou com o domínio do planeta por esses últimos, com os humanos escravizados e tendo na figura de Blade a única esperança da humanidade. Mas a ideia teve que ser abandonada por causa de um outro filme com tema similar. Outra curiosidade do roteiro é que havia a previsão da criação de um personagem feminina da família do lendário caçador de vampiros Van Helsing para fazer parte dos Night Stalkers. Porém, com a produção do filme Van Helsing, o personagem acabou sendo substituído por Hannibal King. Como uma tendência já notada no cinema de horror dos últimos tempos, principalmente depois do surgimento do DVD, como uma mídia que permite a apresentação de materiais extras, foram filmados vários finais alternativos, e também houve a atenção do roteiro em propiciar um gancho para uma provável continuação da franquia, um desfecho oficial, previsível, que poderia até explorar um desenvolvimento maior dos personagens do grupo Night Stalkers. Os cachorros vampiros que aparecem nesse terceiro filme da franquia possuem uma boca enorme com dentes afiados e tentáculos para destroçar suas vítimas, uma característica exatamente igual aos vampiros mutantes conhecidos como Reapers, que apareceram no segundo filme. E é interessante notar como os cães têm recebido uma atenção especial pelo cinema como criaturas monstruosas e ameaçadoras, como por exemplo os cachorros zumbis da série Resident Evil. Apesar que os cachorros de Blade Trinity tiveram uma participação muito rápida e pouco ameaçadora, quando poderiam ser melhor aproveitados. A bela atriz Jessica Biel, que interpretou Blade Trinity, o papel de uma jovem caçadora de vampiros, foi a protagonista de uma cena que causou grande prejuízo aos produtores quando atirou uma flecha contra uma câmera que estava à sua frente,
Toda a sequência foi registrada e ficar arquivada como erro de filmagens. Paul Michael Leeds, que é um lutador profissional de luta livre nos Estados Unidos, conhecido pelo apelido de Triple H, foi convidado para fazer participações no cinema. Seu papel em Blade Trinity é o de um enorme vampiro e sua performance como ator foi tão satisfatória para os produtores que sua participação foi estendida no filme. Aliás, o roteiro deu uma oportunidade para ele demonstrar algumas de suas habilidades como lutador, numa longa cena de briga com Hannibal King. Na bilheteria não agradou muito, com um orçamento de 65 milhões, só arrecadou 132 milhões, ou seja, os dois primeiros filmes teve uma audiência maior. É isso aí, galera, já se inscreva no canal, deixe o seu like, dá uma força, e se você puder nos apoiar com alguma ajuda financeira, basta clicar em valeu. Vou ficando por aqui, até breve, fiquem com Deus.